Você já parou para pensar na verdadeira escala do universo? Quando levantamos os olhos para o céu estrelado, frequentemente nos sentimos pequenos, quase insignificantes. E essa sensação não é apenas uma impressão, é a realidade da vastidão que nos rodeia. O cosmos, com sua imensidão e mistérios, é um convite à reflexão sobre o nosso lugar neste cenário grandioso. Primeiramente, vamos considerar a velocidade da luz. Imagine que a luz viaja a cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Para colocar isso em perspectiva, pense em como seria viajar por esse espaço. A luz do Sol leva aproximadamente 8 minutos para alcançar a Terra. Isso significa que, quando olhamos para o Sol, estamos vendo-o como ele era há 8 minutos atrás. Agora, expanda essa ideia. As estrelas que vemos à noite estão a anos-luz de distância, o que significa que a luz que chega até nós pode ter viajado por milhares ou até milhões de anos. Cada ponto brilhante no céu é uma janela para o passado, uma história que começou muito antes de nós existirmos. E, no entanto, mesmo com toda essa velocidade impressionante, o universo é tão vasto que se torna praticamente impossível alcançar seu fim. A cada nova descoberta, percebemos que o cosmos é ainda maior do que imaginávamos. As galáxias se espalham como folhas em um livro infinito, onde cada página revela novas maravilhas e mistérios. Você consegue imaginar o que existe além do que conseguimos ver? Poderia haver universos paralelos, dimensões desconhecidas ou formas de vida que nunca poderíamos conceber. Essa ideia provoca um certo frio na espinha, não é mesmo? A noção de que, por mais que exploremos, sempre haverá mais a descobrir. A solidão do espaço também é um aspecto intrigante. Enquanto flutuamos na imensidão, cercados por bilhões de estrelas, muitas vezes nos sentimos isolados. É um paradoxo profundo. Estamos conectados por meio da luz e da gravidade, mas ao mesmo tempo, somos incrivelmente solitários em nossa jornada. O espaço, com seu silêncio ensurdecedor, nos faz refletir sobre a natureza do tempo. O que realmente significa o tempo quando pensamos em escalas cósmicas? 1 milhão de anos é apenas um piscar de olhos para as estrelas, enquanto a humanidade, em comparação, é apenas uma gota d'água no oceano temporal. Agora vamos começar nossa jornada a partir da Terra e expandir nossa visão. A partir deste momento, convido você a embarcar comigo nessa exploração fascinante do universo. Ao longo dessa jornada, vamos desvendar segredos, explorar galáxias distantes e mergulhar nas profundezas do desconhecido. Prepare-se, pois cada passo nos levará mais fundo na compreensão de quem somos e qual é o nosso lugar neste vasto cosmos. A Terra é apenas um pequeno ponto em um vasto cosmos, uma gota de água em um oceano infinito. Quando olhamos para o céu, à noite, podemos ver apenas uma fração do que realmente existe além do nosso mundo. A distância da Terra ao Sol, por exemplo, é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Para colocar isso em perspectiva, imagine viajar a pé desde a sua casa até o Sol. Você levaria mais de 200 anos caminhando sem parar? Essa imensidão nos faz refletir sobre a fragilidade da nossa existência e a importância de valorizar cada momento. Agora pense nos outros planetas do nosso sistema solar. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, está a cerca de 41 milhões de quilômetros de distância da nossa Terra em seu ponto mais próximo. Já Netuno, o planeta mais distante, pode estar a mais de 4 bilhões de quilômetros. Essas distâncias são tão grandes que se tornam quase incompreensíveis. Se você pudesse viajar na velocidade da luz, levaria cerca de 4 horas para chegar a Plutão e mais de 14 anos para alcançar a estrela mais próxima, Próxima Centauri. Isso nos leva a considerar o que realmente sabemos sobre a vastidão do espaço. As distâncias entre os planetas dentro do Sistema Solar são como pequenas sombras em comparação com a extensão do universo. Entre Marte e Júpiter, por exemplo, existe um cinturão de asteroides que se estende por mais de 1 milhão de quilômetros, repleto de rochas e fragmentos que testemunham a formação do nosso sistema. Imagine-se flutuando nesse espaço vazio, cercado por milhões de pequenos corpos celestes, cada um com sua própria história e mistério. E o que dizer das luas? A lua da Terra, conhecida como Lua, é um lugar fascinante por si só. Ela orbita a Terra a uma distância média de cerca de 380 mil quilômetros.
Isso é como viajar entre as cidades mais próximas do nosso planeta, mas no espaço essa distância parece pequena. Contudo, quando olhamos para as luas de Júpiter, como Europa, que esconde um oceano sob sua superfície congelada, ou Ganímedes, a maior lua do Sistema Solar, percebemos que ainda há tanto a explorar e descobrir. Agora que entendemos nosso lugar no Sistema Solar, vamos explorar além. O que mais existe nas profundezas do cosmos? Quais segredos estão escondidos nas galáxias distantes? Prepare-se para uma jornada que nos levará a mundos além da nossa imaginação, onde novas perguntas surgem e respostas inesperadas nos aguardam. É hora de levantar âncoras e navegar pelas estrelas, pois o universo está repleto de mistérios esperando para serem revelados. Antes de seguirmos, que tal compartilhar suas impressões sobre essa vastidão do espaço? Você já parou para pensar na magnitude dessas distâncias? Deixe seus pensamentos nos comentários, porque às vezes as melhores reflexões vêm de vocês, nossos ouvintes curiosos. O que realmente significa viver em uma galáxia? Às vezes podemos nos sentir como pequenas partículas de poeira flutuando em um vasto oceano. A Via Láctea, nossa casa no cosmos, é um exemplo perfeito dessa imensidão. Com cerca de 150 mil anos-luz de diâmetro, a nossa galáxia abriga bilhões de estrelas, cada uma delas com seus próprios sistemas planetários, como se fossem joias brilhando em um colar cósmico. Mas o que isso realmente representa para nós, seres humanos? Imagine-se viajando pelo espaço em uma nave estelar. Mesmo a velocidade da luz, a mais rápida conhecida, levaria mais de 4 anos para alcançar a estrela mais próxima, Próxima Centauri. E essa é apenas uma fração do que existe. A distância entre as estrelas na Via Láctea é tão vasta que podemos passar a vida inteira contemplando o céu noturno sem sequer arranhar a superfície do que está lá fora. Cada ponto de luz que vemos pode ser um sol distante, com sua própria história e mistérios. Mas entre esses pontos há um vazio profundo que nos faz refletir sobre a verdadeira natureza do espaço. A densidade de estrelas na Via Láctea é fascinante. Em algumas regiões, como os braços espirais da galáxia, as estrelas estão relativamente próximas umas das outras, enquanto em outras áreas a distância é tão grande que parece que estamos cercados por um deserto cósmico. Essa variação cria um efeito quase poético. Por um lado, a beleza e a intimidade de um aglomerado estelar, e por outro, a solidão imensa de um espaço quase sem fim. É como estar em um grande salão onde algumas pessoas estão conversando animadamente, enquanto outras simplesmente contemplam a vastidão ao seu redor. E quando começamos a comparar a Via Láctea com outras galáxias, a magnitude do universo se torna ainda mais impressionante. A galáxia de Andrômeda, por exemplo, é nossa vizinha mais próxima e possui um tamanho similar, mas com algumas características únicas que a tornam distinta. Enquanto a Via Láctea possui um formato espiral, Andrômeda é uma galáxia espiral barrada, o que significa que suas estrelas estão organizadas de maneira diferente. Isso nos leva a questionar: quantas variações de beleza existem no cosmos? Cada galáxia é como uma obra-prima, pintada por mãos invisíveis, repleta de cores e formas que desafiam nossa compreensão. Mas a Via Láctea é apenas uma entre bilhões de galáxias. Ao olharmos para o céu em uma noite clara, estamos não apenas observando nosso lar, mas também um vislumbre de uma infinidade de mundos e histórias que ainda não conhecemos. O universo é um livro aberto, e cada galáxia representa uma página cheia de mistérios esperando para serem desvendados. Então, prepare-se, pois a jornada apenas começou. O que sabemos sobre o universo que podemos ver? Essa é uma pergunta fascinante e, ao mesmo tempo, intrigante. O universo observável é a parte do cosmos que conseguimos enxergar, ou melhor, que a luz teve tempo de viajar até nós desde o Big Bang. Imagine uma vasta sala de aula, onde as paredes são feitas de estrelas e galáxias. O que vemos nessa sala é apenas o que as janelas nos permitem enxergar. Através dessas janelas podemos observar bilhões de galáxias, cada uma contendo trilhões de estrelas, mas isso é apenas uma fração do que realmente existe. Para entender o conceito de universo observável, precisamos considerar suas limitações. O universo visível para nós se estende por cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos-luz.
Isso significa que estamos vendo a luz que partiu de estrelas e galáxias há bilhões de anos atrás. No entanto, essa medida não representa o universo total. O universo pode se estender muito além do que conseguimos observar como um vasto oceano cujas ondas nunca alcançam nossas praias. Há regiões do espaço que estão tão distantes que a luz delas ainda não chegou até nós, e talvez nunca chegue. Assim, o universo total pode ser infinitamente maior do que a parte que conseguimos ver. A quantidade de galáxias no universo é de deixar qualquer um perplexo. Estima-se que existam cerca de 200 bilhões de galáxias apenas no nosso universo observável. Cada uma delas é um mundo em si mesma, contendo estrelas de várias idades, planetas em órbita, buracos negros e até mesmo possíveis formas de vida. Quando olhamos para o céu à noite, com os olhos bem abertos, estamos testemunhando um espetáculo cósmico que vai muito além de nossa imaginação. Aquela pequena mancha difusa que chamamos de Andrômeda é, na verdade, uma galáxia inteira, cheia de mistérios e segredos esperando para serem desvendados. Mas o que está além do que conseguimos observar? Agora vamos discutir essa questão. O que será que se esconde nas sombras do universo total? Existem teorias que sugerem a existência de multiversos, onde diferentes universos coexistem, cada um com suas próprias leis da física e realidades. Essa ideia provoca uma sensação de vertigem, como se estivéssemos à beira de um abismo sem fim, olhando para possibilidades que desafiam nossa compreensão. Portanto, enquanto exploramos o que é o universo observável, somos lembrados de que o cosmos é um quebra-cabeça imenso, repleto de peças que ainda não encontramos. Se você está tão fascinado quanto eu por todas essas maravilhas e mistérios, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like neste vídeo agora mesmo. Você pode sempre se desinscrever se não estiver gostando, mas acredito que essa jornada pelo universo vale a pena. Vamos juntos desvendar mais segredos do cosmos. Você sabia que apenas uma fração do universo é visível? Isso mesmo. Enquanto nossos olhos podem captar as estrelas cintilantes e as galáxias distantes, a maioria da matéria e energia que compõem o cosmos permanece oculta como uma vasta tapeçaria tecida com fios invisíveis. Essa realidade nos leva a um território intrigante e cheio de mistérios, os segredos da matéria e energia que sustentam o universo. A composição do universo é um dos tópicos mais fascinantes da cosmologia. Para se ter uma ideia, estima-se que cerca de 5% do universo seja formado por matéria normal, aquela que conhecemos bem, estrelas, planetas e até mesmo nós mesmos. Porém, o que dizer do restante? Aproximadamente 25% do universo é composto de matéria escura, uma substância que não emite luz e, portanto, não pode ser vista diretamente. Imagine-a como uma sombra que preenche o espaço, influenciando tudo ao seu redor com sua gravidade, mas permanecendo invisível aos nossos sentidos. O que sabemos sobre ela é apenas a ponta do iceberg. E o que dizer da energia escura? Esse componente misterioso representa cerca de 70% do universo. A energia escura é responsável pela aceleração da expansão do cosmos, agindo como uma força que empurra as galáxias para longe umas das outras. É como se o universo estivesse inflando, e essa energia invisível é o motor desse processo acelerado. Mas, assim como a matéria escura, a energia escura é um enigma. Cientistas ainda lutam para entender sua verdadeira natureza e como ela se encaixa no grande esquema das coisas. Compreender esses elementos é crucial para entender o cosmos. Se você parar para pensar, a busca por respostas sobre a matéria e energia escuras é como explorar um vasto oceano desconhecido. Cada descoberta é uma onda que se quebra nas nossas costas, revelando novas questões e mistérios a serem desvendados. Por exemplo, a maneira como a matéria escura influencia a formação de galáxias é um tema de pesquisa ativa. Sem essa misteriosa substância, as galáxias poderiam nunca ter se formado como as conhecemos hoje. E aqui vai uma pergunta para você. Já parou para pensar em como a ausência de luz pode moldar o universo? Como algo invisível pode ter um impacto tão profundo na estrutura cósmica? Compartilhe seus pensamentos nos comentários, porque às vezes as melhores respostas vêm das reflexões de vocês, nossos ouvintes curiosos. À medida que continuamos nossa jornada pelo cosmos, lembre-se de que cada resposta traz consigo novas perguntas. O universo é um quebra-cabeça interligado,
onde cada peça conta uma história. E quem sabe, talvez um dia possamos desvendar os mistérios da matéria e energia escuras, revelando a verdadeira natureza do cosmos. Prepare-se para a próxima etapa dessa fascinante exploração, onde mergulharemos ainda mais fundo nos segredos que nos cercam. Como tudo isso muda nossa percepção do universo. Ao refletirmos sobre a vastidão e a complexidade do cosmos, encontramos um convite para repensar nosso lugar nele. O universo não é apenas um espaço vazio, é um emaranhado de galáxias, estrelas, planetas e buracos negros, onde cada elemento desempenha um papel fundamental na grande sinfonia cósmica. Imagine-se olhando para o céu noturno, onde milhões de pontos brilhantes nos lembram da imensidão que nos cerca. A cada estrela que vemos há uma história, uma evolução, um ciclo de vida que se desdobra ao longo de bilhões de anos. A humanidade, por sua vez, parece tão pequena diante dessa vastidão. No entanto, essa mesma pequenez é o que torna nossa curiosidade ainda mais impressionante. Somos criaturas que não se contentam com o que está à nossa frente. Queremos saber o que está além. Essa busca incessante por conhecimento é o que nos impulsiona a explorar, a questionar e a descobrir. Desde os primeiros filósofos que olhavam para as estrelas até os cientistas modernos que usam telescópios poderosos e sondas espaciais, a exploração científica sempre foi uma parte intrínseca de nossa história. E o que significa ser parte de um cosmos tão imenso? Significa que somos, de certa forma, feitos da mesma matéria que as estrelas. Os átomos em nossos corpos foram forjados no interior de supernovas, explosões cósmicas que espalharam elementos por todo o universo. Essa conexão nos lembra que somos parte de algo muito maior. Cada respiração, cada batida do coração ressoa com a música do cosmos. Quando olhamos para o céu, não estamos apenas observando, estamos nos reconhecendo nas estrelas. Além disso, a curiosidade e a exploração científica são essenciais para moldar nosso entendimento do mundo. Pense em como cada nova descoberta, seja a identificação de um exoplaneta ou a detecção de ondas gravitacionais, nos leva a repensar o que sabemos sobre o universo. Essas descobertas não são apenas marcos na ciência, são portas abertas para novas perguntas, novas investigações e novas possibilidades. Cada resposta que encontramos traz consigo um novo mistério, como um labirinto sem fim que incentiva nosso desejo de seguir adiante. Agora que exploramos essas ideias, vamos nos preparar para a próxima parte da nossa jornada. O que mais será revelado à medida que mergulhamos ainda mais fundo nesse oceano de mistérios? Prepare-se, pois a próxima fase promete ser tão fascinante quanto as anteriores, repleta de enigmas e maravilhas que nos aguardam nas profundezas do universo. Qual será o próximo capítulo dessa incrível história cósmica? Como podemos compreender a vastidão do universo? Essa pergunta ecoa em nossas mentes enquanto olhamos para o céu estrelado. Cada ponto brilhante representa não apenas uma estrela, mas também a história e a evolução de mundos que existem a milhões ou até bilhões de anos-luz de distância. O universo é imensamente maior do que podemos imaginar, um verdadeiro oceano de mistérios que desafia nossa capacidade de compreensão. Quando tentamos visualizar a imensidão do cosmos, frequentemente nos deparamos com escalas de distância e tamanho que são simplesmente incompreensíveis para a mente humana. Vamos começar a pensar nas estrelas. Imagine uma única estrela como o nosso Sol. Ele é apenas uma entre aproximadamente 200 bilhões de estrelas que habitam a Via Láctea. E se olharmos para além da nossa galáxia, existem cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável. Isso significa que para cada grão de areia nas praias da Terra, há milhares de estrelas. Essa comparação ajuda a ilustrar a nossa insignificância diante da grandiosidade cósmica. Sentimos como se fôssemos apenas pequenas partículas em um vasto deserto, onde cada grão de areia representa uma estrela ou uma galáxia, perdidos em um espaço sem fim. Quando consideramos as distâncias, a situação se torna ainda mais impressionante. A luz, que viaja a uma velocidade de cerca de 300 mil quilômetros por segundo, leva mais de 4 anos para chegar até nós da estrela mais próxima, Próxima Centauri. Pense nisso por um momento. Mesmo viajando na velocidade da luz, levaríamos anos apenas para alcançar o vizinho mais próximo do nosso sistema solar. Essa distância coloca em perspectiva quão imensos são os espaços entre as estrelas e planetas.
O universo não é apenas grande. Ele é vasto de uma maneira que transcende nossa compreensão diária. E ao falarmos sobre galáxias, não podemos deixar de mencionar as estruturas cósmicas que elas formam. As galáxias não são apenas agrupamentos aleatórios de estrelas. Elas dançam em um balé gravitacional, formando superaglomerados e filamentos que se estendem por milhões de anos-luz. É como se o universo estivesse tecendo uma tapeçaria intricada, onde cada fio representa uma galáxia, interligadas de maneiras que só agora começamos a entender. A beleza e a complexidade desse padrão revelam a profundidade do cosmos. Agora que temos uma noção da imensidão do cosmos, vamos explorar a energia que permeia este vasto espaço. Que forças invisíveis moldam essa vastidão e movimentam as galáxias? Quais segredos estão escondidos nas sombras do espaço profundo? Prepare-se, pois a próxima etapa da nossa jornada promete iluminar aspectos fascinantes da energia cósmica que nos rodeia. Se você está tão intrigado quanto eu por tudo isso, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like agora mesmo. Assim você não perde nenhuma parte dessa jornada incrível pelo universo. E lembre-se, você pode sempre se desinscrever se não gostar. Vamos juntos descobrir mais sobre os mistérios que nos cercam. O que acontece quando as estrelas morrem? Essa é uma pergunta que nos leva a refletir sobre os ciclos grandiosos do universo e a energia poderosa que ele abriga. Imagine por um momento a cena: uma estrela brilhante no céu, pulsando com vida, como um farol em meio à escuridão cósmica. Mas essa luz não é eterna. Quando uma estrela chega ao fim de sua jornada, ela não apenas se apaga, ela explode, liberando uma quantidade de energia que é difícil até mesmo de imaginar. Durante suas vidas, as estrelas são verdadeiros fornos nucleares, convertendo hidrogênio em hélio e gerando energia em um processo contínuo. Essa energia é o que nos dá luz e calor, sustentando a vida em nosso planeta. No entanto, quando elas exauriram seu combustível, algo espetacular acontece. As estrelas maiores, aquelas que brilham mais intensamente, podem se tornar supernovas. Esse evento cataclísmico, uma das maiores explosões do universo, é capaz de liberar mais energia em alguns minutos do que o nosso Sol irá produzir durante toda a sua vida. E não para por aí. Também temos as explosões de raios gama, que são ainda mais enigmáticas e poderosas. Essas explosões são como os gritos de dor de uma estrela que sucumbe à sua própria gravidade, um espetáculo que pode ser visto a bilhões de anos-luz de distância. A energia liberada por esses eventos cósmicos não só ilumina o cosmos, mas também espalha elementos pesados pelo universo, como ouro e ferro, essenciais para a formação de planetas e até mesmo para a vida como a conhecemos. Imagine que cada supernova é como uma sinfonia de destruição e criação, onde a música das estrelas ecoa por todo o cosmos, deixando um legado de energia e matéria. Esse ciclo de nascimento e morte das estrelas é fundamental para a dinâmica do universo. Portanto, a energia liberada não é apenas um espetáculo visual, ela é a força vital que molda galáxias, sistemas solares e, eventualmente, a própria Terra. Compreender a energia cósmica nos leva a refletir sobre a fragilidade da vida na Terra. Estamos todos conectados, não apenas entre nós, mas também com as estrelas que brilham acima de nós. Cada átomo em nossos corpos foi forjado nas entranhas de estrelas que já viveram e morreram. Isso nos traz uma consciência profunda sobre nossa existência e o papel que desempenhamos neste vasto universo. Agora, eu gostaria de saber o que você pensa sobre essa conexão entre a energia das estrelas e a vida na Terra. Você acredita que a energia cósmica influencia nosso dia a dia de alguma forma? Compartilhe seus pensamentos nos comentários, porque muitas vezes as melhores reflexões vêm de vocês, nosso público querido. Continuemos, pois nossa jornada pelo cosmos está apenas começando e há muito mais a explorar. Estamos realmente seguros em nosso pequeno planeta? Essa pergunta, que pode parecer simples à primeira vista, é na verdade um convite à reflexão profunda sobre a fragilidade da vida. A Terra, nosso lar azul, não é apenas um oásis de beleza e biodiversidade, mas também um corpo celeste vulnerável a uma infinidade de ameaças. Olhando para o céu estrelado, muitas vezes somos tomados por um sentimento de segurança, como se estivéssemos protegidos por uma bolha mágica. No entanto, essa bolha é mais fina do que imaginamos. A cada ano, asteroides e cometas cruzam nossas órbitas, alguns deles tão próximos que podem ser avistados com telescópios caseiros. E apesar de nossa habilidade em monitorar o espaço,
não podemos ignorar o fato de que um impacto significativo poderia alterar radicalmente a vida na Terra. Imagine um gigante vindo em nossa direção, não como um vilão de filme de ficção científica, mas como uma realidade que já ocorreu no passado. O que você sente ao saber que a Terra já foi marcada por eventos cósmicos devastadores? Extinções em massa, como a que levou os dinossauros à beira da extinção, foram frequentemente causadas por colisões catastróficas que mudaram o curso da evolução. A história da Terra é um testemunho da vulnerabilidade da vida. Eras de prosperidade foram seguidas por períodos sombrios, onde a vida lutou para se reerguer das cinzas de catástrofes naturais. Pense nas erupções vulcânicas que cobriram vastas áreas de terra em cinzas, ou nos terremotos que abalaram continentes inteiros. Essas forças da natureza não conhecem limites quando se trata de moldar a vida em nosso planeta. Cada vez que um desastre natural ocorre, somos lembrados de que, embora possamos construir cidades e desenvolver tecnologia, a força da natureza é sempre maior. E então há o impacto do cosmos. Eventos cósmicos como supernovas e raios gama podem ter efeitos profundos na atmosfera terrestre, alterando nosso clima e potencialmente afetando a vida. A ideia de que podemos estar vivendo sob a sombra de uma possível catástrofe cósmica é assustadora, mas também fascinante. É um lembrete de que a vida é um milagre, emergindo em um universo que, muitas vezes, parece indiferente às nossas existências. Mas o que isso significa para o futuro da humanidade? Agora vamos olhar para frente e considerar o destino da nossa espécie e do universo. Estamos preparados para enfrentar essas ameaças? Temos a capacidade de adaptação e inovação para garantir nossa sobrevivência diante dos desafios que ainda estão por vir? A natureza nos ensina a sermos resilientes, mas cabe a nós aprender com essas lições e nos preparar para o que está por vir. Enquanto refletimos sobre a fragilidade da vida, não podemos esquecer que, mesmo pequenos, temos um papel importante a desempenhar neste vasto cosmos. Compartilhe suas ideias sobre como podemos nos proteger e evoluir em harmonia com o universo, pois suas opiniões são valiosas e sempre bem-vindas. Qual será o futuro da nossa existência? Essa pergunta ecoa nas profundezas do nosso ser, como um sussurro distante que nos convida a refletir sobre o nosso lugar no vasto cosmos. O universo, em sua magnitude infinita, está sempre em movimento, expandindo-se como uma onda que nunca para. Essa expansão, por si só, traz implicações profundas para o que está por vir. Imagine por um momento que estamos navegando em um barco em um mar interminável. À medida que as ondas se afastam, o horizonte se expande, mas também nos lembra de que estamos cercados pelo desconhecido. A morte das estrelas é um espetáculo tanto belo quanto trágico. Quando uma estrela chega ao fim de sua vida, ela não desaparece sem deixar vestígios. Em vez disso, muitas vezes explode em uma supernova, espalhando elementos pesados pelo espaço que eventualmente se tornam parte de novas estrelas e planetas. É um ciclo de renascimento, mas também de perda. Cada estrela que morre deixa um vazio, um silêncio que reverbera através da imensidão do tempo. À medida que o universo envelhece, esse silêncio se torna mais profundo, culminando em uma escuridão inevitável. Estamos falando de trilhões de anos à frente, mas nessa vastidão de tempo, o que restará de nós? As teorias sobre o fim do universo são fascinantes e assustadoras. Uma delas é a morte térmica, onde todas as estrelas se apagam e a temperatura do universo se aproxima do zero absoluto. Nesse cenário, o cosmos se tornaria um deserto gelado, onde nada mais poderia existir. Outra teoria intrigante é o Big Rip, onde a aceleração da expansão do universo se torna tão intensa que eventualmente rasgará tudo, desde galáxias até átomos. Imagine um tecido delicado sendo esticado até seu limite antes de se romper em 1 milhão de pedaços. Essa é a imagem que temos em mente quando pensamos no Big Rip. Diante de tudo isso, o que isso significa para nós como seres conscientes? Se o universo está destinado a se tornar um vazio frio ou a ser dilacerado em 1000 fragmentos, qual é o nosso papel nesse grande teatro cósmico? Devemos apenas observar passivamente enquanto tudo se desintegra ao nosso redor, ou podemos encontrar um propósito, mesmo em meio à incerteza e à eventual ruína? Essas reflexões nos levam a considerar a importância de viver plenamente no presente,
de valorizar cada momento como uma centelha de luz em meio à escuridão que pode estar por vir. Como podemos então nos preparar para essas realidades? Que tal pensarmos em formas de evoluir e nos adaptarmos não apenas como indivíduos, mas como uma espécie? Compartilhe suas ideias sobre como podemos nos proteger e evoluir em harmonia com o universo, pois suas opiniões são valiosas e sempre bem-vindas. Qual é o nosso papel no vasto cosmos? Essa pergunta ressoa como um eco em meio às estrelas, desafiando nossa compreensão e instigando a curiosidade que habita dentro de cada um de nós. A consciência humana, com sua capacidade única de refletir, questionar e buscar significado, é uma raridade no grande teatro do universo. Entre bilhões de planetas, estrelas e galáxias, somos talvez a única forma de vida conhecida que se atreve a olhar para o céu noturno e a perguntar: por que estamos aqui? A busca por significado e compreensão não é apenas um exercício intelectual, mas uma parte fundamental da experiência humana. É como se fôssemos navegantes em um vasto oceano de incertezas, tentando encontrar um norte que nos guie em meio à imensidão. Quando olhamos para as constelações, cada ponto de luz parece contar uma história, uma narrativa que transcende o tempo e o espaço. Essas histórias podem ser tanto sobre a origem do universo quanto sobre nossas aspirações e medos mais profundos. Imagine-se em uma noite clara, deitado em um campo aberto, observando o céu. As estrelas brilham como pequenos faróis, cada uma representando uma possibilidade, uma vida não vivida, um sonho não realizado. A imensidão do cosmos nos faz sentir pequenos, mas também nos lembra da grandiosidade da nossa própria existência. O ato de questionar por que existimos? Erabar é uma forma de conectar-se com algo maior. É na busca por respostas que encontramos nosso propósito, mesmo que essas respostas possam ser evasivas ou até mesmo inexistentes. Como podemos, então, encontrar significado em um universo tão vasto e muitas vezes indiferente? Alguns recorrem à ciência, buscando explicações racionais para a complexidade da vida. Outros encontram consolo na espiritualidade, acreditando que há uma força maior que nos guia. Há também aqueles que se voltam para a arte, expressando suas emoções e reflexões através de cores, sons e palavras. Cada uma dessas abordagens oferece uma maneira de explorar o inexplicável, de dar sentido ao que muitas vezes parece caótico. À medida que nos aproximamos do final de nossa reflexão sobre o cosmos e nosso lugar nele, é crucial lembrar que essa busca por significado é contínua. Não temos todas as respostas e talvez nunca tenhamos, mas isso não deve nos desanimar. Pelo contrário, é precisamente essa incerteza que nos impulsiona a explorar, aprender e evoluir. A consciência humana, com suas perguntas e anseios, é uma centelha de luz em meio à escuridão do desconhecido. Então, enquanto contemplamos a vastidão do cosmos, que tal considerar como você contribui para essa dança cósmica? Suas ações, pensamentos e sonhos têm um impacto não apenas em sua própria vida, mas também na trama maior da existência. Como você pode fazer a diferença? Vamos continuar essa conversa e explorar juntos as possibilidades que nos aguardam nas estrelas. O que podemos levar dessa jornada pelo cosmos? Essa é uma pergunta que ecoa nas vastas galáxias e entre as estrelas brilhantes que nos observam. À medida que refletimos sobre tudo que exploramos, somos lembrados da fragilidade de nossa existência. O universo, com toda a sua imensidão, é um lembrete constante do quão pequenos somos, mas também do quão extraordinários podemos ser. A vastidão do universo nos mostra que somos apenas uma gota no oceano cósmico. Imagine por um momento a Terra, um pequeno ponto azul em meio à escuridão infinita. Essa imagem nos faz perceber que, apesar de nossos problemas e preocupações cotidianas, há algo muito maior em jogo. Cada estrela que brilha no céu é um farol de possibilidades, uma história esperando para ser contada. E nós, seres humanos, temos a capacidade única de sonhar, de criar e de questionar. Isso nos torna não apenas parte do cosmos, mas também coautores de nossa própria narrativa. A consciência é um presente raro e precioso. Em um universo onde a vida pode ser um fenômeno raro, cada instante de percepção que temos é um tesouro. Pense em quantas vezes você já parou para observar o céu noturno, deixando-se fascinar pela beleza das constelações.
Esses momentos de contemplação são convites para a introspecção, para percebermos que, embora sejamos pequenos, nossas experiências e emoções têm um valor imenso. A busca pelo conhecimento, por entender o funcionamento do universo, é uma expressão de nossa curiosidade intrínseca e de nosso desejo de deixar uma marca. Devemos valorizar a vida. Cada dia que vivemos é uma oportunidade de aprender mais sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Assim como as estrelas nascem e morrem, nós também passamos por ciclos de transformação. É essencial que reconheçamos as fases de nossas vidas, aprendendo com elas e buscando sempre evoluir. A beleza da vida está em sua efemeridade. Cada momento é único e irrepetível, assim como cada estrela que brilha no céu. Agora vamos encerrar nossa jornada com uma meditação sobre o cosmos. Imagine-se flutuando entre as estrelas, sentindo a energia do universo pulsando ao seu redor. Sinta a conexão que existe entre você e tudo que está ao seu redor. Cada respiração que você toma é uma troca de energia com o cosmos. Permita-se ser envolvido por essa imensidão e reflita sobre seu papel nesse grande espetáculo. Ao olharmos para as estrelas, lembre-se de que você é parte desta dança cósmica. Suas ações e intenções reverberam no tecido da realidade. Que a sabedoria adquirida nesta jornada nos guie em nossa busca por significado, conexão e amor. Que possamos sempre lembrar que, mesmo diante da vastidão do universo, nossa essência brilha intensamente. Agradeço por me acompanhar nessa reflexão e espero que essa jornada pelo cosmos tenha inspirado você a olhar para cima, sonhar e se conectar com o infinito. Se você achou essa experiência interessante, não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima aventura.